Olá pessoal, mais um Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura Júnior. E hoje nós temos aqui uma fita cassete, vocês estão vendo? Essa fita aqui tem o som de um OVNI, um objeto voador não identificado. É um caso clássico da ufologia espanhola que aconteceu em Logronho, na Espanha, com Javier Bosch, em 1972. Hoje a gente tem aí uma convidada, né, especial que também vai estar ajudando. Pode chegar aqui. Opa, que coisa estranha, não era bem essa convidada. Nossa, pegou a fita. Aguenta aí, depois da vinheta vocês vão saber toda essa história. Voltamos com o programa Enigmas e Mistérios e hoje a gente tem um caso aí bem interessante. Daqui a pouco vocês vão escutar esse som que foi gravado por um seminarista lá na Espanha. Vixe, tem um ET aqui do meu lado. Você é um ET? Ou você é minha ajudante? Alice! Surpresa! Ah, legal. Então você vai estar me ajudando hoje aí? Então daqui a pouco eu vou te pedir para você me passar algumas coisas, aí você vai me passando, beleza? Então, pessoal... Hã? Jogo dinheiro! Ah, ela quer que jogue aqui faça uma festa aqui. Vamos fazer uma festa, olha lá. Viu? Ficou legal? Então agora muito feliz por estar ajudando esse programa. Beleza, então você vai me ajudar aí. Você quer agora brincar um pouquinho, né? Que você falou. Mostra os bonequinhos aí, pessoal, que você pegou. Que você vai brincando. Chega lá perto da câmera. Aí, ó. Tem um ETzinho aí, né? Você vai brincar? Então, enquanto ela brinca, enquanto a Alice brinca um pouquinho, depois ela vai estar me ajudando, eu vou estar contando para vocês aí esse caso bem interessante do Javier Bosch. E então eu vou pedir pro câmera agora aí dar um foco só em mim aqui para a gente estar contando esse caso para vocês. O caso Javier Bosch é um caso que ocorreu na cidade de Logronho, na Espanha, no dia 22 de junho de 1972. É um caso clássico da ufologia espanhola e um caso bem intrigante também, porque um seminarista chamado Javier Bosch acabou gravando o som de um OVNI, de um objeto voador não identificado, uma sonda que em determinado momento entrou dentro do quarto onde ele se encontrava estudando, e lá houve uma série de fenômenos bem interessantes que eu vou estar contando aí para vocês. Mas antes de eu contar isso, eu queria falar que esse caso ele foi amplamente divulgado pela imprensa espanhola, né, pelos jornais lá de Madrid, o jornal, por exemplo, ABC, jornais também, Diário de Barcelona, El Alcázar, vários jornais lá espanhóis divulgaram esse caso. Não só os jornais na época divulgaram o caso Javier Bosch, mas também revistas especializadas em ufologia, como a Vimana, espanhola também, a Quarta Dimensão, que é argentina, né, uma revista argentina editada pelo Fábio Zerpa, que é um ufólogo conceituadíssimo lá na Argentina também. E no Brasil, o grupo CIOV, na época o Rafael Semperi Durá, também fez a divulgação e a distribuição de fitas com som desse OVNI que foi gravado, né, pelo seminarista lá na Espanha. Vários jornais espanhóis publicaram sobre o caso do Javier Bosch a partir do dia 25 de junho de 1972. Então, os jornais de Madrid, jornais de Barcelona publicaram a respeito desse caso. Vamos ver aí, Alice, passa um jornal pra gente, o jornal ABC espanhol de Madrid da época, do dia 25 de junho de 1972. Eu estou colocando aí na tela para vocês, né, sobre o caso aí de Logronho. Então foi publicado nesse jornal. Tem a revista Planeta também, bem conhecida, essa que vocês estão vendo aí, Ufologia, Planeta Extra. Ela trouxe aqui, ó, bem no cantinho, vocês estão vendo, sonda UFO visita uma casa na Espanha. E essa revista ela traz vários detalhes interessantes desse episódio. Eu vou agora falar aí para vocês
mais alguns detalhes de como aconteceu essa situação inusitada na cidade de Logronho. Tudo se passou quando o Javier Bosque, depois de um dia intenso de estudos, porque para você passar no seminário você tinha que se aplicar bastante. Então, depois de um dia assim bem conturbado, cheio de atividades, ele se recolheu ao seu quarto e no seu quarto ele decidiu ficar escutando um pouquinho de música e também lendo alguns livros ali de estudo. E nisso ele tinha um gravador também que ficava do lado da sua cama, numa cadeira, né, que ele vez ou outra usava também aquele gravador, porque ele também tocava música, tocava um violão, e aí às vezes ele gravava algumas músicas, né, principalmente músicas lá do seminário mesmo. E aí o que aconteceu? Já estava avançado o horário, a rádio, que estava bem baixinha, ela já tinha saído do ar também, estava um chiadinho, mas bem pouco mesmo. E subitamente o que aconteceu? Ele viu que, apesar de haver luz no quarto, uma luz mais intensa provinha da parte externa do quarto dele. Pela janela, pelas frestas, ele começou a observar ali um certo brilho intenso chegando, e ficou me intrigado olhando para aquilo. E aí subitamente a janela que estava encostada, ela abriu e entrou pela janela de forma não muito veloz, né, bem devagar, uma sonda metálica, um objeto ovalado, que ele disse que teria o diâmetro de 30 por 50 centímetros aproximadamente. Ele era ovalado, mas era metálico e com uma luz intensa. E esse objeto ele subiu até uns 2 metros de altura no quarto, sendo que ele, naquele momento de terror, ele puxou as cobertas, né, e ficou escondido ali, mas observando, né, meio coberto, com os olhos ali atentos àquele objeto estranho. Num primeiro momento ele pensou que fosse uma brincadeira de alguém, alguma coisa assim, mas no momento seguinte ele já viu que realmente estava diante de algo totalmente inusitado, algo diferente, uma tecnologia não conhecida da época. E aí, naquele momento em que ele estava observando, a luz ela era bem cegante, só que conforme foi passando os minutos, ele começou a observar melhor aquele objeto, e a luz já não afetava, já não prejudicava a sua visão. E aí esse objeto que estava a 2 metros de altura, ele começou a descer, até que ficou a 20 centímetros do solo, né? E aí aconteceu algo bizarro. Daquele objeto partiu um filete, como se fosse um facho, um foco de luz, e que foi crescendo até atingir o rádio que estava ao lado da sua cama ali, numa espécie de criado mudo. E na hora que ele tocou esse rádio, o rádio deu uma balançada. Ele chegou a fazer esse objeto, né, com esse foco de luz, ele chegou a fazer esse procedimento 2 vezes. E depois ele foi para o gravador e também fez uma espécie de escaneamento no gravador, no microfone também do gravador. Só que antes desse foco se dirigir para o gravador, o Javier, vendo que estava diante de um fato muito diferente, ele resolveu tirar a mão esquerda debaixo das cobertas e apertar o gravador que estava do lado da sua cama, no intuito de gravar aquele som que naquele momento em que ele estava tendo aquela estranha visão, ele já estava escutando um som bem agudo e diferente, e que
provinha da interferência desse objeto, dessa sonda que se encontrava dentro do quarto dele. E aí, o que aconteceu? De repente, esse objeto, essa sonda, essa pequena sonda que estava no quarto, começou a recolher aquele foco de luz, né? Ele já tinha passado ali no gravador também, começou a recolher e aí ele começou a ganhar altura. Durante todo esse processo, o movimento que esse objeto fazia eram movimentos bem vagarosos, assim, bem lentos. Não era algo assim agressivo, né? Como tivesse rapidamente quicando, né? Que às vezes é descrito nas sondas que são observadas vez ou outra aí nos casos ufológicos brasileiros, mas nesse caso espanhol o objeto se deslocava bem lentamente. E aí ele recolheu esse foco e aí passou a ganhar altura novamente e aí ele saiu pela janela. Quando ele saiu pela janela, o seminarista, o Javier Bosch, ele pulou da cama, saltou da cama e foi em direção à janela. Porém, quando chegou à janela, já não existia mais nenhum indício do objeto, né? Não havia mais nenhuma luz, o objeto havia desaparecido como que por encanto. E aí o Javier Bosch foi conferir o gravador e viu que tinha gravado um estranho som de um objeto voador não identificado. E isso serviria e serve até os dias atuais para corroborar esse caso estranhíssimo que ocorreu na Espanha e que é um caso sem precedentes. Recentemente nós tivemos uma conversa franca com o Javier Bosch através do Messenger e atualmente ele está morando nos Estados Unidos, né, em Nova York, e lá ele tem feito trabalhos comunitários, ou seja, ele tem feito algumas atividades para pessoas carentes, uma obra aí bem louvável, né? E aí durante a nossa conversa ele pôde passar que esse fato, apesar de ter ocorrido há 45 anos atrás, ele se lembra muito bem do fato e ele pôde confirmar todos esses detalhes que já estão registrados aí em vários jornais, em vários periódicos ufológicos, e inclusive ele chegou a comentar que em 2015 ele deu uma entrevista para o Quarto Milênio lá na Espanha, onde um pesquisador chamado Iker Jiménez fez toda a entrevista e aí ele deu detalhes a respeito desse caso. Na época ele diz que sofreu assim muita pressão por parte da imprensa, por parte das pessoas, dos ufólogos também, mas como ele tinha uma fita, né, gravada, e logo em seguida, quando ele teve o caso, ele levou isso para a rádio La Rioja, e os especialistas lá analisaram essa fita, eles puderam ver que o Javier não tinha técnica, não tinha equipamento para poder fazer e produzir uma fita dentro daquela frequência, né, e aqueles agudos que tinham. Tentaram, inclusive na época, alguns especialistas, alguns analistas, reproduzir fielmente aquela fita, mas também não conseguiram até hoje reproduzi-la fielmente. Eles conseguiram chegar próximo daquelas variações de frequência que são apresentadas na fita. Uma coisa que ficou comprovada, né, nas análises, é que o seminarista, né, o Javier, ele precisaria de equipamentos e precisaria de ajuda também de alguma outra pessoa se ele tivesse trucado, né, tivesse fraudado uma evidência desse tipo. O que nos faz crer no depoimento do Javier Bosch
é que mesmo após 45 anos, ele continua afirmando e dizendo os mesmos detalhes desse impressionante caso. E o interessante é que a imprensa na época, o jornal ABC de Madrid, ele chegou a publicar na década de 70 que aquela região, La Rioja, ela era uma área de grande incidência ufológica. Inclusive, o jornal do dia 7 de janeiro de 1977, na sua página número 37, ele traz uma notícia, e essa notícia diz assim: uma base de OVNIs em La Rioja. E aqui ele traz 9 casos resumidos de eventos que ocorreram lá na região. Inclusive o caso número 2, ele é justamente o caso que nós estamos falando hoje aqui no Enigmas e Mistério, que é o caso Javier Bosque. Agora a Alice, ela vai me passar aqui a Flying Saucer Review, que é um livro de capa dura vermelho aqui. Pode me passar? Neste livro aqui, na Flying Saucer Review, foi publicado o caso Javier Bosque, né? Tá vendo aqui? Na época foi bem comentado esse caso pela Flying Saucer Review. Em outros boletins também foram publicados matérias a respeito desse interessante caso. Me passa, Alice, está pesado? Tá muito. Muito pesado. Então, nesse boletim Stendek, foi publicado aqui por 3 edições não consecutivas, né, mas logo em seguidinha, sobre o caso do Javier Bosque. Mas o mais interessante aqui que eu quero falar para vocês é uma matéria que foi publicada a respeito das análises dessa gravação. Então, aqui é a capa do boletim Stendek, vocês estão vendo aí, e tem várias fotografias das análises que foram realizadas naquela época. A gente vai estar falando agora a respeito de cada gravação, de cada foto que foi batido, de trechos desse som, tá? Que nos mostra aí que alguma coisa realmente estranha aconteceu naquele junho de 1972. E, por sorte, o Javier Bosque teve, né, a espiritualidade ali de apertar o gravador e conseguir gravar esse som interessante. Vamos pegar a fita cassete, porque a gente vai mostrar o som agora, esse som interessante, antes de a gente falar das conclusões das análises. Então, ó, tá aqui, ó, a fita. Então fica aí, vamos escutar. Depois eu vou estar voltando aí para falar para vocês a respeito das análises que foram feitas dessa fita. E aí, Alice, o que você achou depois de escutar esse barulho aí? Achei muito estranho. Muito estranho. Muito diferente. Eu já vi uma nave de verdade. Você já viu? Já viu uma nave de verdade? E aí? Conta aí pro pessoal como é que foi. Na verdade, ela foi voando. Porque aqui nesse aí eu vi num filme do Tom Jerry. Do Tom Jerry que você viu? Tom Jerry. Não sei meio falar, mas também é de escola. Mas no final é que na verdade veio uma nave, só que com 2 ET, um ET gordo. Gordo? E baixinho. Baixinho. E um ET magro e alto. Vocês vão ver agora algumas imagens das análises que foram feitas, né? Então são pedaços,
trechos dessa fita onde você vê a vibração, vê essa frequência sendo variada. Às vezes é um som muito agudo, às vezes é um pouco mais baixo, às vezes ele segue um padrão de hertz, de repente ele aumenta essa quantidade de hertz. Então vocês estão vendo aí algumas imagens, tá? E um dos analistas que fez um trabalho em cima dessa fita, que é o Mateu Naváridas, é um espanhol, ele chegou a duas conclusões no final da análise dessa fita. A primeira conclusão é que tudo isto é uma mentira, tratando-se da captação de uma emissora distante e acompanhada de uma autossugestão, aberração, etc. Então essa era a primeira hipótese que ele trabalhava. Ou, no caso, depois de ele estudar a fita, poderia se tratar-se certamente de um objeto extraterrestre, já que a técnica atual, daquela época, 72, não dispunha de métodos para realizar o fenômeno, como descrito pelo senhor Javier Bosch. Então ele tinha duas hipóteses: ou foi uma fraude que foi feita e provavelmente seria a captação da frequência, de uma emissora aí que já estava fora do ar. Mas o que eu posso falar para vocês é que posteriormente foi checada essa possibilidade e foi totalmente descartada. Inclusive, nesse boletim Stendek, onde nós temos aí todas as análises, nós temos aqui um resumo onde ele fala assim de impossibilidade absoluta de uma fraude manual. Ou seja, poderia ser feito uma fraude se você tivesse um equipamento especializado, um osciloscópio, e ainda precisaria aí de uma ajuda de uma outra pessoa. Como Javier Bosch estava dentro do seminário e não tinha um equipamento, o equipamento desse era caro e naquela época somente alguns lugares específicos teriam um equipamento desse, foi descartada a hipótese de se fazer aí uma fraude manual. Outra coisa que foi comentado nesses boletins é que a frequência de modulação ela variava em hertz assim de algo absurdo, de uma tonalidade de uma frequência para outra frequência assim muito alta, muito aguda, e isso não é algo normal, não é algo que se faz de forma fácil. Então tudo indica que aquele som que foi captado, que foi gravado pelo Javier Bosch, trata-se realmente de algo de interferências causadas por aquele objeto voador não identificado, por aquela sonda que estava no seu quarto ali, provavelmente sondando, fazendo algum tipo de coisa. O Javier, ele chega a comentar também algo bem interessante. Ele teve uma espécie de pressão muito forte na mente, algo como se falasse para ele assim, medida de tempo, medir o tempo. Ele não entendeu muito bem o que seria isso, e até hoje nós conversando com ele perguntamos o que poderia ser isso. Ele até hoje tem dúvidas, mas algo ecoava e algo provavelmente daquele objeto interviu e causou aquela pressão na mente dele, sendo que ele ouvia e sentia dentro da sua mente aquela pressão de algo falando para ele medir o tempo, medida de tempo. Pessoal, interessante que num dos boletins Stendek, aqui o número 15 de dezembro de 73 e que foi até março de 74, na página 31, ele traz aqui mais casos parecidos com o caso Javier Bosch. Então aqui nesse periódico, nesse boletim, ele traz alguns casos que ocorreram em Buenos Aires em 1974, que são muito similares ao caso Javier Bosch. Inclusive, houve um caso que ocorreu no mesmo dia 22 de junho de 72, que foi um comerciante, estava passando numa daquelas avenidas ali em Logronho, à noite,
e viu um objeto de mesmas características que o Javier viu adentrar dentro do seu quarto, lá no seminário. E esse objeto chegou a acompanhar, chegou a seguir o carro, o automóvel desse comerciante lá em Logronho. Então, veja que existem outros casos também que corroboram toda a história do Javier Bosque. E até hoje, ninguém conseguiu provar que essa fita foi algo fabricado, foi algo fraudado. Então, de repente, nós estamos aí diante do som de um objeto voador não identificado, de uma sonda ufológica que entrou dentro de um quarto, né, de uma residência lá do seminarista. E aqui no Brasil nós temos vários casos. O meu irmão mesmo, o Marco, ele já viu um objeto lá no Guarujá entrar numa noite de verão muito quente pela janela, subir até o teto, e depois esse objeto chegou próximo dele e depois saiu. Não só ele viu, como a ex-esposa dele também viu. E existem inúmeros casos espalhados aí no Brasil de sondas que vez ou outra adentram por janelas e fazem algumas incursões nessas residências, talvez aí filmando, algum tipo de objeto teleguiado que está filmando, que está capturando sons, capturando imagens e enviando isso daí provavelmente para uma nave de maior porte. Então, pessoal, estamos chegando ao final desse nosso programa, né? A Alice nos ajudou aqui, brincou bastante, né? Também, né, Alice, com os bonequinhos. E eu queria que vocês se inscrevessem aí no nosso canal, né? E fizesse o quê? Clica no joinha. 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 Tá bom, né? Clica no joinha. Clica no joinha. Ela se empolgou, gente. Clica no então, joinha. até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior. Clica no joinha. 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 Sou uma palhaça. Tá rosnando aqui, mas tudo. Fez assim. Você é um ET? Uhum. Você é um ET? Não, mas você fez assim. Uau. Ah, tá. É que eu já ouvi uma música assim, de ET. Uau. Você já ouviu uma música de ET? Uhum, não, então, mas entendi. Mas só que na verdade uma musiquinha. a gente tinha combinado de você tirar a máscara, lembra? Entendeu? Vamos gravar de novo, tá? O que é isso azul aí? Esse aqui é uma nave e fica lá no planeta, no céu. E esse aqui é um ET que fica dentro da nave explicando. E clica no joinha, não esquece. Clica no joinha. 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 Chega, né? Clica no joinha. Já clicaram demais lá.